Vindo do fundo do meu pensamento, lanço o olhar atento à frase breve que sobe do livro e vem desenhar no rir a cara breve do homem que quer viajar, então que um livro leve viva a pessoa envolvida num caso de vida ou morte. Mas de resto, portanto, o crime que estive de... Sim, isso foi o final, foi a releitura, a minha leitura de férias este ano foi Dostoiévski. Portanto, na linha para aquelas leituras de verão, as tradicionais leituras de verão, porque os políticos e as figuras públicas anunciam sempre nos jornais. Não, as deles não, mas eu alinho para a leitura de verão no sentido, que é o que sentido tem as leituras de verão, temos mais tempo, não leio livros grandes. E então li aquelas coisas de Dostoiévski, que são Os Demónios, que são 900 páginas, O Crime e Castigo, que são 600, Os Irmãos Karamazov. Enfim, dá para ler. Uma coisa que dê para as férias também. Sim, é preciso ter umas 2.000, 3.000 páginas. Às vezes os professores universitários têm que ler tanta coisa para preparar os seus cursos que diz-se muitas vezes não tem tempo para ler os romances que acabam de sair, os livros que estão, digamos, nas livrarias. Isso acontece também? Eu não sei se é uma questão de tempo, se será mais uma ideia que... Eu acho que isso está sobretudo ligado à própria dinâmica da universidade. A universidade, como trabalha principalmente com os mortos. É verdade. E de resto não vejo que isso seja condenável, é uma das funções que a universidade tem. Infelizmente, porque senão hoje ninguém lia o Garrett, ninguém lia o Mas como é que vão as suas leituras de atualidade, por exemplo, de romances acabados de sair? Eu pergunto isto porque você durante algum tempo tinha que estar bem atento à atualidade, fazia crónicas de rádio para a TSF sobre livros acabados de sair. A situação, isto é, o seu comportamento perante as novidades literárias mudou muito? Assim, mudou por essas razões. Eu quando fazia isso para a TSF tinha uma colaboração quase diária, portanto tinha que ler muitos livros que se publicavam. E quando deixei de fazer, depois fiz isso também durante alguns anos no Público. E agora que deixei de fazer, sinto-me muito mais tranquilo, porque não sinto aquela pressão do livro que acabou de sair, tem que se ler. O último livro de Lobo Antunes tem que se ler, o último do Saramago tem que se ler. E eu acho que é talvez a grande ambição de um leitor, ou a situação ideal para um crítico, é não sentir essa pressão. Saiu, parabéns à prima, como se diz, um dia ler-se-á ou não. E ter a liberdade de, por exemplo, dedicar 3, 4 meses a ler Dostoiévski, ou Kafka, ou Cervantes, acho que é muito mais interessante do que provavelmente estarmos presos, porque o que me acontecia quando eu fazia esse trabalho na TSF, e que suponho que acontece a muitas pessoas que trabalham nos jornais, é que têm que ler aquilo que vai saindo. E muitas vezes estão a acumular frustrações. Ou não. Não se esqueça que sou eu que faço esse trabalho na TSF agora. Não sei, podíamos inverter e eu perguntar, é frustrante ler aqueles livros? Não, é divertido. É divertido. Fernando Neto, se você vive longe de Lisboa, vive em Amsterdão, isso impede-o de estar atento às coisas que saem em Portugal? Não, eu quase diria, infelizmente, não impede. Eu estou atento, não sei como, mas o facto é que poucas coisas conseguem escapar-me. Mas às vezes conseguem escapar-me coisas realmente incríveis. Isso tem a ver com um facto muito simples, é que eu não tenho pessoa com quem vá ao café em que falemos das últimas novidades. Encontrar-se em Amsterdão num café para falar do último livro de saída. Isso é um sonho. E quais são as suas leituras de agora, as suas leituras de mesa de cabeceira? Eu tenho uma leitura que me está a sobrevivir e que me ocupa todo o tempo, e é uma leitura profissional interessantíssima, que são as cartas do Essa à Emília e da Emília ao Essa. É um volume enorme que foi organizado pelo Campos Matos, o arquiteto Campos Matos, e que é tão bonito que eu vou adiando a leitura, vou espaçando. São cartas maravilhosas. Luísa Costa Gomes, eu sei que está a escrever o seu novo livro, o seu novo romance. Quais são as leituras que acompanha ou não acompanha de todo esse trabalho de escrita?
Montes de leituras acompanham. Só que as leituras que eu fiz já foi para aí há 3 meses, depois parei de escrever durante 3 meses. Estava a ler sobretudo Fourier e a história do movimento das ideias libertárias em Portugal, porque estou a escrever uma secção do romance que tem a ver com uma família, uma linhagem de libertários e de carbonários e libertários. E, portanto, por assim dizer, profissionalmente é isso que eu estou a fazer, estou a estudar a história do anarquismo em Portugal. Depois, para meu gozo pessoal, estou a ler um livro que estou a gostar imensíssimo, que é um livro da Susan Sontag, que se chama The Volcano Lover, e que acho imensa graça porque estou a lê-lo depois de fazer a cantata sobre o vulcão e, no fundo, não conhecia o livro da Sontag e tem imensas similaridades com aquilo que eu tinha sentido. Como é que disciplina o seu trabalho de escritora com o outro trabalho que você tem, de teatro? Trabalha regularmente com pessoas do teatro, com gente do teatro, escreve para teatro. Como é que há conflito nessa relação? Não há conflito. Tem que haver uma disciplina, de facto. Quer dizer, quando estou a escrever o romance, tenho pena, mas não estou para ninguém, e, portanto, as coisas têm que esperar. Mas, felizmente, o romance depois, enfim, murcha um bocado, ou vai abrandando, até parar. E, nessa altura, eu escrevo uma peça de teatro, ou vou fazer outra coisa qualquer. Agora para o romance, vou passar agora aqui para o teatro. A estrutura do diálogo não há é diferente. não há outra maneira. Não pensar como está a cabeça para cada coisa é impossível. Muito bem, boa noite ou bom dia, conforme nos esteja a ver à quarta ou à terça-feira à noite. Ninguém põe em causa a importância da crítica no grande jogo literário. Para uns, por razões positivas, de análise e de informação ao leitor. Para outros, pelo negativo argumento da incompreensão, da ignorância, da má vontade. Enfim, desde sempre, tolerado ou temido, lido ou esquecido, o crítico vai cumprindo polemicamente a função já polémica de dizer bem ou mal desta obra, daquele escritor, enfim, de um livro. Talvez numa coisa encontremos o acordo, é que o silêncio é, quase sempre, a reação mais pesada ao esforço de um escritor. Por isso, reunimos aqui hoje para discutir crítica literária em Portugal. Fernando Venâncio, professor universitário em Amsterdão e crítico, Luísa Costa Gomes, escritora, e Abel Barros Batista, crítico e professor universitário. Luísa Costa Gomes, como é que, primeira pergunta óbvia, como é que vê a crítica em Portugal? Como é que vê o exercício da crítica, o seu papel em Portugal? Desde quando? Desde o princípio dos Não, tempos? Hoje. Já há quanto tempo? Hoje? Como é que eu vejo o papel da crítica? É um bocado difícil responder a essa pergunta, porque há crítica e há críticos, há críticos que eu considero que têm de facto um papel a desempenhar e há um tipo de crítica que é feita de uma certa maneira que eu acho que realmente não me interessa muito. O que eu queria dizer é que penso que nos últimos 10 anos houve de facto uma reflexão, embora dispersa enfim, cheia de equívocos como sempre, sobre a crítica e sobre a relação dos escritores com os críticos e dos críticos com os escritores. Houve uma espécie de um abrandamento, penso eu, tanto do instinto persecutório do crítico como da paranoia do escritor. Tenho a impressão que os últimos casos de perfilamento corporativo de um lado dos críticos, de um lado dos escritores, deram-se realmente há cerca de 10 anos, penso eu, 10, 12 anos, que a partir daí houve um certo afastamento. Houve uma altura em que realmente críticos, digo eu, recenseadores literários nos jornais, nas revistas, se afastavam um pouco e se distanciavam dos livros escritos e saídos das novidades portuguesas. Isso eu acho que foi extremamente fecundo. Porque hoje, por exemplo, há cerca de 3 meses, eu vi no Expresso 3 críticas, no mesmo jornal, no mesmo dia, no mesmo sábado, 3 críticas a 3 livros portugueses. Era uma coisa que eu achei extremamente positiva. Mas isso não acontecia há 10 anos atrás? Não, penso que não acontecia há 10 anos atrás, mas deixou de acontecer a partir, enfim, do caso, não queria estar a fulanizar a discussão porque já está excessivamente fulanizada, mas a partir do caso da Acosta, em que houve aquela reação corporativa, tanto dos críticos como dos escritores,
talvez também tenha pensado em reação corporativa. Acha que há uma... Você estava a falar há pouco do instinto persecutório do crítico e também da paranoia do escritor. Acha que isso são as duas marcas fundamentais quer dizer, da relação entre escritores e críticos? Casam-se uma com a outra, não é? Quer dizer, o escritor põe o livro cá fora, está à espera de ser amado e compreendido, enfim, isso não é diferente dos outros seres humanos, todas as pessoas querem. Agora, o que eu penso que o equívoco fundamental é esta ideia que se criou de dizer o bem ou o mal. Quer dizer, o crítico, a meu ver, obviamente que não tem que ser objetivo. Porque se ele fosse objetivo, dizia, saiu o livro tal, tanto tal, com 350 páginas, custa um conto 950. A história é esta. E não era mal, subjetividade... só um conto 950. 950 páginas, de facto, não era mal. Mas, portanto, há uma objetividade que é... Quer dizer, há uma subjetividade que é incontornável, quer dizer, e que ninguém está a pedir ao crítico que diga, quer dizer, não há nenhum escritor, no seu perfeito juízo, que queira que um crítico diga bem, diga apenas bem, quer dizer, é ridículo dizer isso. Há escritores que não estão no seu perfeito juízo, isso também acontece, mas de facto o escritor não pretende que o crítico diga bem ou diga mal, quer dizer, o que ele quer de facto, e como tu dizias há pouco, e é paradoxal, obviamente, é que o crítico mostre, de certa maneira, a pertinência da obra, mostre que compreendeu aquilo que é importante naquela obra, que é relevante, e aquilo em que o escritor falhou, eventualmente. Estou, por exemplo, a pensar na última crítica do Eduardo Prado Coelho à instalação da Cristina Reis, que é uma crítica que eu penso que está extremamente bem feita, porque há, por acaso ele diz bem, mas podia dizer mal, não interessa, há uma disponibilidade do crítico para perceber e para dar a perceber. E é isso que marca uma crítica... banalidade, é o que toda a gente é isso diz, que marca uma crítica bem feita de uma crítica mal feita, isto é... Gostava de definir um pouco, o Fernando Venâncio, já agora, o que é uma crítica bem feita e uma crítica mal feita. O que é uma boa crítica e uma má crítica, independentemente da... Eu acho que isso depende um pouco do ponto de vista. Um é o ponto de vista do crítico, que acha a sua crítica uma boa crítica ou uma crítica menos conseguida. Outra será, de certeza, o ponto de vista do autor, e outro ainda será o do editor. Há aqui vários sujeitos no jogo. Uma boa crítica do lado do crítico, e eu diria essa talvez fosse a que tivesse mais chances de ser a mais objetiva, mais objetivo dos pontos de vista, de momento penso assim, é aquela crítica que se entrega. Quer dizer, se tiver que dizer bem, dilo com entusiasmo, se tiver que ser severo, dilo-á com o mesmo entusiasmo. Eu acho que há qualquer coisa, tem que passar qualquer coisa de entusiasmo, seja para que lado for, na crítica. Quando isso sucede, quando o crítico, além disso, também é útil ao leitor, útil também ao autor, e se possível também útil ao editor, essa crítica provou-se... Mas então nós estaremos a misturar duas coisas. Para já nós pensávamos que era possível fazer uma crítica literária, enfim, com alguma, como é que se diz, isenção, se quisermos. Luísa Costa Gomes falou também de subjetividade e de objetividade, mas você fala de entusiasmo. Isto lembra-me, obviamente, a existência de mecanismos de cumplicidade e de afetividade do crítico com a própria obra, mas lembra-me também... com a obra, não com a obra, com o autor, mas lembra-me também mecanismos de rejeição até do próprio crítico em relação a determinados autores. Sim. Isto põe em causa muito a opinião da universidade, há uns anos atrás, de uma certa objetividade, rigor, frieza até na análise crítica. Isso já acabou na universidade e passou de moda? É difícil. Repare, a questão da objetividade está ligada historicamente a dois fenómenos que são complementares, mas que devem ser distinguidos. Por um lado, há uma mutação na teoria literária no começo deste século que privilegia, digamos, uma certa objetividade e que em si mesma não é nova, mas que, de certa forma, com o estatuto que teve, se tornou nova, digamos, a partir do começo do século, dos formalistas russos, enfim. A tentativa de criar uma forma de falar da literatura que seja, de certa maneira, independente tanto dos livros em particulares como da própria pessoa que fala. E depois há um outro fenómeno que é extremamente importante,
e que raramente é falado nestas discussões sobre a crítica, que diz respeito à mutação do ensino das letras nas universidades. Até ao princípio até ao princípio do século, as pessoas que iam para os cursos de letras, em geral, eram leitores. Gostavam de romances, gostavam de poesia, iam para as universidades ouvir os grandes mestres, isto é, completar a sua educação. Isso agora já não acontece? Hoje não. A maioria dos estudantes de letras vai para a universidade, alguns sem nunca ter lido um romance. A grande maioria só leu aquilo que é obrigatório quando o professor não substituiu o Frei Luís de Sousa pelo filme, ou O Amor de Perdição por um folhetim. E, em geral, não tem aquele contacto e aquela paixão, ou aquele convívio com a literatura que teriam há uns anos. Por outro lado, a universidade hoje é uma máquina de produção de pessoas, tem que preparar designadamente professores, portanto tem que encontrar métodos que possam ser reproduzidos. Mas, já não é possível aquele professor que dava as suas grandes impressões e que não dava ao aluno meios dele próprio depois reproduzir. Mas o que se diz, o que se diz, enfim, de modo mais ou menos corrente, é já não há pessoas como o João Gaspar Simões, por exemplo, esta frase. Você concorda? Não, o João Gaspar Simões penso que seria um grande crítico, mas no fundo ele promovia as coisas de que gostava. E não é por acaso que o neorrealismo tenha tido tanta importância, porque ele promovia essas obras. Agora, há uma coisa que eu acho que se esquece um pouco, é que as polémicas em relação às obras têm limites. Quer dizer, nós podemos ter uma polémica crítica sobre o valor da última obra de Saramago, mas de facto sobre os Irmãos Karamazov, ou sobre O Homem Sem Qualidades, ou sobre os Maias, ou sobre O Amor de Perdição, não há polémica possível, são grandes livros. Portanto, de facto, há um limite, há um contexto dentro do qual a crítica se exerce, dentro do qual a polémica pode... Estamos a falar da crítica que é praticada em jornais e revistas e que se dedica... E mesmo na universidade, mesmo na universidade. Embora eu goste de fazer distinções, porque acho que isso é outro equívoco que se gerou. Há, de facto, um peso sobre os recenseadores literários e todas as pessoas que trabalham nos jornais e que fazem o seu trabalho com toda a honestidade, mas pesa sobre eles uma carga de responsabilidade de se o mercado não funciona, a culpa é dos críticos, se os leitores não leem, a culpa Esse é era dos críticos. o fator que o Fernando Venâncio estava a fazer intervir há pouco na sua intervenção, quando ele falou do peso também do editor. O mercado também responsabiliza o crítico pelos eventuais falhanços. Isso não faz qualquer sentido. E responsabiliza-o quase sempre. Não responsabiliza quase sempre. Responsabiliza-o quando as coisas não funcionam, que ainda por cima é mais paradoxal. Quer dizer, se o livro não vendeu é porque teve más críticas, mas se o livro não vendeu e teve boas críticas, não é por causa das críticas. Houve mesmo um editor que numa conversa nos explicou como eram as coisas. Como é que era? A primeira coisa que conta é a opinião dos professores que dão aulas, não os professores de título. A segunda opinião é dos amigos, depois vem a publicidade e só em quarto lugar vem a crítica, na ordem dos fatores que pesam na decisão de comprar um livro. Eu sou professor e nunca reparei que a minha opinião contasse para nada. Para comprar a poética do Aristóteles. Se calhar estou enganado. Não vão nisso. Mas acham que a opinião das críticas ou a opinião dos críticos ainda tem grande influência sobre as vendas? Ainda é um fator decisivo para a venda de um livro? Isto é, ele intervém diretamente no mercado? Não faço ideia nenhuma e acho que não há estudos sequer sobre isso. Acho que não se pode ter opinião sobre isso. Estudos, exatamente, eu também acho que não há, e é pena que não os haja, mas há impressões, e as impressões dos editores são até certo ponto contraditórias. Alguns dizem não, no fundo, uma crítica que às vezes vem tarde, já 3, 6 meses depois de sair o livro, já não fez influência nenhuma. Outros dizem, bom, uma página ou meia página no Expresso, meia página no Público, já faz vender uns livrinhos 30, 40. 30, 40 já não é mau. Um best-seller, pelo menos no fim de semana. A própria questão, essa é uma questão que depois se debate muito. Suas críticas fazem vender os livros. Essa própria pergunta é o sintoma talvez mais claro da transformação que se passou e do estado de crise ou dificuldade em que a crítica está. Porque a crítica concebida como uma atividade que tem influência sobre o público leitor
é própria de um conjunto de condições em que tanto o crítico, como o leitor, como o editor, partem do princípio que o livro não foi vendido. Isto é um livro que está ali. Há um público que o leu. A obra existe. E aquilo que o crítico tem que fazer, no fundo, é ser uma espécie de mediador entre o que a obra fez e um grande público que quer ter acesso à obra e que quer compreendê-la. A partir do momento em que se pergunta, será que o crítico faz vender? É porque o fator comercial, o fator empresarial, começa a ter uma importância diferente daquela que tinha numa época em que se pensava o livro como qualquer coisa que, uma vez surgida, é comprada. Mas acha que a intervenção desse fator é perversa para o próprio exercício da crítica? Não sei se é perversa, não. É um dos fatores que mostra que a crítica, neste momento, não se exerce nas condições em que se exercia há 50 anos. E não podemos continuar a pensar a crítica nos mesmos termos em que se pensava há 50 anos. Mudou esse aspecto, o aspecto comercial, que é fundamental. Perdão, isto tosse do tabaco. Dos cigarros, por exemplo, a questão da publicidade antitabágica é terrível, mas não era isso. Mudou a própria importância comercial do livro, faz com que intervenha a publicidade. Será que a publicidade entra em competição com o crítico? Será que o crítico tem um trabalho, por exemplo, o crítico diz bem ou diz mal, tem um trabalho análogo ao da publicidade? Mudou o espaço em que a crítica se faz. Os jornais hoje não são iguais ao que eram há 20 ou 30 anos, quando tinham suplementos literários. Os jornais encaram a crítica de livros de uma maneira diferente. É uma ocupação de tempos livres, é uma indicação de leitura, não são espaços dedicados à análise e à discussão. Mudou o próprio estatuto do livro na sociedade e, consequentemente, muda o próprio estatuto da crítica. E, de certa forma, eu creio que nos últimos anos se tem andado a discutir a crítica e os escritores como se toda a gente soubesse o que ela era. Quando a verdade é que ninguém sabe. Faz falta definir. Faz falta perceber, qual é o seu campo, que ela provavelmente está limitadíssima, está paralisada, desamparada em si mesmo pelas condições que são novas. A nós faz-nos falta, já sabe, a sua participação, e assim também lhe deve dar algum prazer receber em casa os livros que vamos oferecendo, a troco de sugestões de temas para os próximos programas. Por isso, não hesite, ligue para o número de telefone que está neste momento a correr no rodapé do seu televisor. Fernando Venâncio, é possível, no seu caso, ser-se escritor e crítico ao mesmo tempo? É possível? Aliás, isto é uma questão... combinação interessante. E que, mas é uma questão que tem sido levantada, quando às vezes vários escritores dizem que era bom que os escritores eles próprios se pronunciassem e eles próprios fizessem crítica. São eles próprios a dizer. Ouve-se dizer de escritores que seria muito desejável que houvesse esse contacto em público entre colegas. Na realidade, isso dá-se muito pouco. E quando se pergunta porque é que então essas coisas não acontecem, há certas reações estranhíssimas no sentido de afastar-se, fugir à pergunta e dizer, se eu for falar, ainda dizem que eu ando a desacar os colegas. Não, isso é um pouco cobarde e é pena que não haja um pouco mais de autoconfiança da parte dos escritores para falarem dos colegas. Aliás, eles leem-se muito pouco. A minha conclusão está praticamente firme nesse sentido. Os escritores leem-se pouquíssimo uns aos outros. Pergunta-se, leu isto, ou fala-se de um livro, ou sugere-se este e aquele. Às vezes livros saídos há 2, 3 meses, 2, 3 anos. É raro, é extremamente raro encontrar um autor que diz, sim senhor, li de um outro escritor português, recente, vivo. Luísa, porquê é que acha que os escritores portugueses não escrevem sobre os livros dos outros escritores? Ao contrário do que acontece, por exemplo, em Inglaterra. Não tem absolutamente nada que escrever. Tem que escrever. Acha que deve, nem vejo que seja assim tão uma... escandaloso um escritor não ler os livros todos dos colegas. Acho isso... Quer dizer, isso continua a ser aquilo que me parece que se instalou um bocado na crítica literária, que é o politicamente correto. Quer dizer, eu não tenho que ler aquilo que sai dos meus colegas, só daqueles que realmente eu já sei que a obra me vai interessar imenso. Essa posição, mas essa posição da queixa pelo facto de os escritores não escreverem sobre os livros uns dos outros, não poderá ser vista até como uma certa desejo de vingança, isto é, o escritor vai impedir que seja um crítico a tomar conta deste livro? Isso já seria uma ótima razão para
Mesmo que fosse Isso é uma ideia absolutamente arrevesável. Não parece? Era uma ótima razão. Eu cito, aliás, posso citar uma declaração com a qual eu estou de acordo, uma citação de Mário Santos. Ele escreve no Público: os escritores gostariam de viver sem a crítica, tal como um governo gostaria de viver sem a oposição. Isso é um completo absurdo. Isso para mim é um disparate completo, quer dizer, como tu próprio disseste no princípio, o silêncio é o pior dos tratamentos para um escritor, e isso eu não sei se será, se não será, mas a oposição, a crítica, o tentar falar do livro, discutir o livro, é a coisa mais importante para um escritor. A coisa o que o pode magoar, enfim, entre muitas aspas, o que o pode desencorajar. Eu não queria muito tornar a coisa muito piegas e muito hipersensível, mas aquilo que o pode, de facto, desencorajar de escrever é perceber que escreve e o livro cai num imenso abismo negro onde nem sequer se ouve eco nenhum, nem ressoar coisa nenhuma. Esse vazio completo, que é, no fundo, o vazio intelectual em Portugal, aquela coisa que a gente já sabe, se fala sempre, a falta de estruturas onde as pessoas possam encontrar-se e discutir, onde possam dizer bem, dizer mal, não interessa, dizer este livro entusiasmou-me, este livro gostei, este livro não gostei. Não interessa nada, o que é preciso é conversar. É escapar ao silêncio. Já agora, no final desta primeira parte do Escrito em Dia de hoje, experimente estes 10 títulos que são bem capazes de satisfazer o mais sedento dos leitores. É a lista das escolhas do Escrito em Dia. 10 títulos saídos recentemente do nosso mercado editorial mereceram a atenção do Escrito em Dia. De Daniel Berezniak, historiador e crítico de arte, surge-nos O Fantástico Mundo das Cores, uma abordagem ao simbolismo das cores que permite compreender, nesta era da vertigem digital, a sua influência no comportamento humano. O título poderá ser provocatório e algo ilusório, mas As Guerras do Esperma, Infidelidade, Conflitos Sexuais e Outras Batalhas de Cama, do conceituado biólogo inglês Robin Baker, é um livro validado cientificamente sobre a sexualidade humana, com base no estudo do comportamento sexual, das estratégias de reprodução e da fertilidade. Com a filosofia como uma das belas artes, Daniel Inararity, professor da disciplina na Universidade de Saragossa, vem provar que a reflexão filosófica quase sempre foi suscitada por prosaicos interesses morais, científicos e políticos, tal como uma outra qualquer manifestação estética. Não sendo uma alegoria moral e muito menos política, o romance de Italo Calvino, O Visconde Cortado ao Meio, transporta-nos entre a ficção e a realidade aos incontornáveis manicaísmos do mundo contemporâneo, que quase sempre desembocam num moralismo fastidioso. Imprescindível estudo sobre a economia de Angola durante o mercantilismo, em especial dos mecanismos do tráfico de escravos, a economia de Luanda e Interland no século XVIII, de José Carlos Venâncio, ajuda a compreender a durabilidade do colonialismo português. Neste segundo volume de As Damas do século XII, Lembrança das Antepassadas, o historiador francês Georges Duby reconstrói em pormenor o comportamento das mulheres dos senhores feudais, submissas e dóceis prisioneiras, de um conceito de honra até que, finalmente libertas pela morte dos maridos, se tornavam verdadeiramente dominantes. As suas ideias malditas, nomeadamente as suas alocuções na Rádio Roma, entre 1941 e 1943, e aqui reunidas sob o título Esta é a Voz da Europa, valeram a Ezra Pound 13 anos de maus tratos e o internamento num manicômio dos Estados Unidos. Mas talvez a única culpa do homem que revelou ao mundo o valor literário de nomes como Yeats e James Joyce tenha sido expressa nestas suas palavras: simplesmente quero uma nova civilização. Em Os Meios de Comunicação, Quarto Poder ou Quinta Coluna, Alan Woodrow descreve-nos a aliança perigosa entre a política, o dinheiro e os meios de comunicação social, uma aliança que pode estilhaçar qualquer compromisso deontológico. Crash parece ser o acontecimento cinematográfico do ano em Portugal, e lendo-se o livro, percebe-se porquê. A mais recente novela de J.G. Ballard confronta-nos com personagens desesperadas, vivendo a vida em face da morte, de uma forma obstinadamente chocante. O mundo sombrio do salazarismo, retratado pela escrita genial de António Lobo Antunes, neste seu novo e deslumbrante romance, Manual dos Inquisidores. Obrigatório ler.
Bom, são as escolhas do Escrito em Dia e estes são 3 livros. Um romance de Luísa Costa Gomes, Olhos Verdes, um ensaio de Abel Barros Batista, O Inexorável Romancista, sobre Camilo Castelo Branco, e um livro de contos de Fernando Venâncio. São 3 livros que você pode encontrar na sua livraria, sobre este formato, o formato livro. Como sabe, podem-se fotocopiar livros, mas gostava de lhe dizer que fotocopiar um livro, de qualquer modo, é, em certa medida, tirar-lhe a alma, roubar-lhe uma parte do seu rosto, privá-lo a si, leitor, de um formato, de uma cor, de alguma substância. Isto é para lembrar que a lei da cópia privada vai ser agora enviada para a Assembleia da República, a fim de ser aprovada, discutida e depois aprovada ou não. Fim desta primeira parte, já sabe, voltaremos daqui a pouco para a segunda parte do Escrito em Dia, onde vamos meter esta conversa sobre a crítica com os nossos convidados de hoje, Fernando Venâncio, Luísa Costa Gomes e Abel Barros Batista. Até já. Para o universo do escritor, isto é, o que é que o crítico pode fazer de bom escritor? Muita coisa. Isto, deixando de lado que o próprio escritor é em larga medida um crítico, e, portanto, e que é impossível haver a atividade de escrita sem uma atividade de crítica, um crítico pode mostrar ao escritor uma coisa básica, fundamental, que é aquilo que ele escreveu já não é dele. E designadamente mostrar-lhe que há formas de entender a obra que ele escreveu inteiramente diferentes daquelas que ele próprio concebeu na altura em que a estava a escrever. Isso creio que é uma experiência essencial para qualquer escritor, perceber que quer tenha ou não conseguido fazer aquilo que se propôs fazer, é sempre possível que outra pessoa, outras pessoas ou simplesmente um crítico tenha um entendimento totalmente diverso da obra que ele fez. E essa noção de que o livro está destinado, está presente para ser lido por outras pessoas e que vai, de certa forma, ganhar vida própria que já não lhe pertence, sim. A grande aprendizagem essa é uma que os têm. Sem a crítica... Um dos aspectos do problema. Mas eu gostaria de citar, desculpa, a Inês Pedrosa, quando ela diz que até hoje nenhum crítico conseguiu fazer com que um escritor passasse a escrever bem. O que é que... Sim, isso não se consegue. Isso não se consegue. Mas eu estou perfeitamente de acordo com o Abel. Primeiro e antes de todo o problema, acho que o escritor é o seu melhor e pior crítico. Ou seja, e por isso é que ele é tão hipersensível às críticas, é porque ele sabe, no seu íntimo, quais são as falhas do livro. Sabe o que é que quis fazer e não conseguiu. Sabe, pelo menos sabe que se trabalhasse no livro mais 15 anos, que o livro eventualmente ficaria melhor. Portanto, tudo isso, o escritor, quando dá o livro a publicar, já vai inseguro de um certo número de coisas. Agora, a crítica, obviamente, que transforma o livro num objeto cultural, quer dizer, numa coisa que tem vida própria. Isso é extremamente enriquecedor, é extremamente fecundo para um escritor. Mas nós estamos a tratar o crítico como uma instância terminal. Isto é... Não é uma opinião. É uma opinião, quer dizer, um crítico para mim é uma opinião privilegiada. Quer dizer, é uma opinião, ou seja, é um leitor que tem acesso a um meio de comunicação. É pouco mais do que isso. Isso é um aspecto muito importante. Ser um meio de comunicação, ser um meio de comunicação público é muito diferente de ser um amigo. Porque a verdade é que fala-se muito de crítica, mas não se distingue uma coisa que é fundamental, a crítica familiar da crítica impressa. A crítica familiar é uma coisa, amigos, familiares, às vezes é bastante mais sarcástica, tem regras próprias, podemos dizer, não leias esse livro, isso é uma maçada. Um crítico pode dizer isso familiarmente, não convém que diga num jornal, porque aquilo que é uma maçada para ele não é uma maçada para o outro. Mas o facto de ser público é que é o aspecto fundamental da crítica, porque dá ao escritor essa noção de que o livro que ele fez que ele perdeu já o controle do livro que ele fez. E por alguma razão, uma das metáforas mais recorrentes na nossa cultura sobre a relação entre o autor e o livro é a do pai e do filho. O Saramago, por exemplo, frequentemente, não sei se ele ainda usa, falava dos livros como cada livro é um filho meu. É uma coisa que vem pelo menos desde o Platão. De certa forma, o autor põe os filhos no mundo e aquela ideia de haver alguém que se apropria do filho e que diz isto ou aquilo
que ele não pode influenciar, que ele não pode alterar, e que mas que pode dar ao filho um percurso totalmente diferente. É uma ideia que pode ser insuportável para um autor e que... Fernando, alguma vez você pensou neste aspecto, neste pormenor levantado pelo Abel Vaz Batista, quando escreve sobre um livro, quando faz uma crítica de um livro? Pensou que podia estar a ferir uma suscetibilidade, uma sensibilidade? A crítica fere sempre. Fere sempre. Se eu disser que um dos livros verdadeiramente fundamentais, um dos poucos livros que eu tenho a certeza que um dia vou reler, é O Pequeno Mundo, da Luísa Costa Gomes, eu estou a ferir em qualquer sítio. Até posso começar a ferir nela, que acha, não é um mau livro, mas eu tenho melhor. E não falas disso. Acho muitíssimo bem. Gosto imenso do Pequeno Mundo. Bom, está a ver? Coincide, mas podiam coincidir. Mas estou a silenciar uma porção de outros livros, que também são realmente fundamentais, mas de que neste momento não falo. Podia falar. Se me desse meia hora, eu dizia quantos eram. Não é o caso. A crítica, sempre que abre a boca, fere em qualquer sítio. E, nesse sentido, eu não sei se a Luísa tem toda a razão quando dizia há pouco que o autor não se importa muito de que a crítica diga logo bem. Eu estou convencido de que só o louvor total é que seria capaz de sossegar um crítico. Há uma enorme insegurança... Desculpem. Realmente um escritor. Há uma enorme insegurança nos escritores e qualquer reserva, qualquer pequena reserva é sentida como um abalo, como um veto de desconfiança ou um voto de desconfiança. Isso pode, a crítica, Luísa Costa Gomes um dia levantou esse problema, a crítica pode inibir um escritor de publicar? Não, é que nós falámos aqui dos vários mecanismos do mercado e da alteração profunda que esse mercado veio trazer àquilo que era, no fundo, a arte pura. O mercado torna-se, a certa altura, inconscientemente, vamos pôr que é inconscientemente, uma pressão grande sobre o escritor. Ou seja, o livro que não vende não vale a pena escrever, o que é um absurdo completo. Mas isso, insidiosamente, vai entrando na mente do escritor quando ele percebe que está a escrever para ninguém. É evidente que o escritor que publica, quando se publica, publicar quer dizer tornar público. Portanto, publica ao maior número de pessoas possível. Quando ele vende 300 exemplares, 400 exemplares e já sabe que vai só vender, é evidente que é extremamente desencorajador. Por isso é preciso que o escritor lute com todas as suas forças contra esse terrível fantasma do mercado e continua a escrever porque não pode fazer outra coisa, porque é a única razão para se escrever, é porque não se pode mesmo deixar de escrever, e não para ser lido. Esse problema das vendas leva-nos, obviamente, a interromper a conversa em torno da crítica e dos críticos, voltará dentro de momentos. Esta interrupção serve apenas para dar a conhecer as outras escolhas de outros críticos, dos leitores. É o Top Ler SIC, elaborado pela revista Ler, depois de uma consulta algumas das principais livrarias portuguesas. Como habitualmente, aqui vos apresentamos o top de livros mais vendidos em Portugal, feito através de uma recolha de dados efetuada pela revista Ler para a SIC, junto das principais livrarias portuguesas. Continua a ter um lugar cativo nesta lista O Carteiro de Pablo Neruda, de António Scarmeta, um livro na rota do cinema. Gonzalo Torrente Ballester é seguramente um dos grandes senhores da literatura do país vizinho. E ele aqui está, conquistando os leitores portugueses. Paulo Coelho é um recordista de vendas. E em Portugal, as suas obras continuam a vender-se freneticamente. É esse o caso de O Alquimista. Polícias Sem Histórias, de Francisco Moita Flores, já está no Top Ler SIC. Uma visão despretensiosa dos polícias e da sua vida. David Lodge é um dos escritores britânicos mais traduzidos em Portugal. E com sucesso, diga-se de passagem. Agora é O Mundo é Pequeno que apaixona os portugueses. Yeats é uma das referências maiores da poesia e da cultura mundial. E uma antologia pode muito bem ser um bom cartão de visita para aqueles que nunca o leram. O Mundo de Sofia, de Jocelyn Gardner, já dispensa apresentações. Chegou, viu e venceu.
e continua a ser uma presença assídua no top. A Aparição, de Virgílio Ferreira, é outra das presenças constantes entre os livros mais vendidos em Portugal. Uma obra que reforça o prestígio de um escritor. O novo romance de António Lobo Antunes, O Manual dos Inquisidores, já ocupa a segunda posição deste top de vendas e ameaça o lugar cimeiro. No topo deste top player SIC está o Monte 5, mais um título de Paulo Coelho que continua a dominar plenamente as vendas em Portugal. Para a semana veremos se há alterações sonantes, mas independentemente disso, continuo a ler estes ou outros títulos. Muito bem, esta é a tabela dos livros mais vendidos em Portugal, de acordo com a lista das livrarias que o Escrito em Dia consulta semanalmente. António Lobo Antunes, o Manual dos Inquisidores, é já uma das presenças. Abel, já tem? Já. Já começou a ler? Não. Mas, que é que, mas não teve apetite de ler o editor mandou. Luísa Costa Gomes, já tem o livro, aceita? Não tenho, aceito, com certeza, anda por cima com esta. Isto é uma boa ideia, um romance genial. Eu vou pôr no meu próximo. vai pedir ao seu editor para. É importante, quer dizer, Pronto, já venha com a aceita esse o Manual dos Inquisidores? Eu aceito, eu começo sempre a ler os livros do Lobo Antunes com uma grande expectativa. Estou à espera de que escreva... O que é que espera dos livros do Lobo Antunes? Não espero já muito. O último livro que li dele, que gostei, e de que gostei muitíssimo, foi aquele que se passa em Aveiro, A Explicação dos Pássaros, que é um livro magnífico. O que o Lobo Antunes é um grande cronista. Eu creio que depois do José Cardoso Pires, o nosso maior cronista é o Lobo Antunes, e não percebo como é que já me disseram que aqui falta, nas obras dos autores, falta uma referência ao livro das crónicas, que é, de longe, o seu maior livro. Pode ferir, estás a ver? Aqui é que pode ferir mesmo. Quer dizer, quando, na presença de um romance de 400 páginas, diz o que ele é um bom cronista. Não inclui as crónicas na obra dele. Justamente segundo o Fernando Venâncio. Ele é um ótimo cronista, sem dúvida nenhuma. Eu, mas eu, de qualquer modo, recomendaria ali. Eu já li o livro e posso dizer que eu gostei. Como gostei do Ítalo Calvino, o Visconde Cortado ao Meio, não sei se o Abel aceita. Claro, é mais um exemplar. Sim. Ítalo Calvino. Luísa Costa Gomes, você vem da filosofia e eu gostava de oferecer esta filosofia como uma das belas artes. Concorda com o tom e o sentido do título desse... Sim, mas a filosofia eu já me esqueci quase de tudo, já foi há muito tempo. Não se esqueceu, você recuperou a filosofia para o seu Olhos Verdes, quando tem um capítulo sobre a vida de Ramon. Será uma das belas artes. A filosofia como uma das belas artes. Abel Barros Batista e Fernando Venâncio. O título é bonito. Há instantes na SIC, esta noite passou o primeiro dos episódios sobre a vida de Pedro Caldeira. Eu gostava de lhes oferecer Tempo de Ser Claro, Pedro Caldeira, um livro, uma biografia do corretor. É pena que veio tarde. Não teria sido muito útil porque pode ser inteligente. Pois é. Agora vai. É uma experiência em que a Luísa e eu tivemos, em que precisávamos de um... Apostaram na bolsa? Não, precisávamos de uma figura de um corretor, uma figura da bolsa. Isso lembra-me um pormenor. Parece-me que você, como crítico, está neste momento a ler um original. Está a ler um original do novo livro de Luísa Costa Gomes. Sim, mas isto é uma prática não antiga. Como crítico, como amigo. É uma prática antiga e está a gostar. Sim, eu já tinha... tenho um título muito bonito que se chama Educação para a Tristeza. Já tinha lido há coisa de um ano 3 capítulos e agora estou a ler uma parte mais... Mas o romance já está concluído? Faltam 30 ou 40 páginas. Com sorte. Pedro Caldeira. Não me interessa de todo, mas enfim, vou dar ao meu irmão que... Fernando. Espero que haja aqui alguma parte de ficção. Um livro de citações, reunindo citações, chama-se Citando, Manual da Citação Pronta. São citações sobre os mais diversos temas, desde história, filosofia, estou a citar, destino, Deus, o desejo, enfim, tudo isso. Como é que se reúne o mundo aqui nestas 300 páginas? Abel? Nunca se sabe, isto pode vir a ser útil sempre.
Nunca tive dificuldade em arranjar citações para um ensaio seu. Arranjar citações? Também não consegue conseguir. Não, eu de resto faço poucas citações. Uma vez até concorri a um prémio perdido porque não tinha nenhuma citação. Não tinha nenhuma citação? Nem epígrafos? Nem epígrafos, nem citações. Este livro teria sido muito útil na Na altura, exatamente. Um roteiro de citações. Não, isso é ótimo para uma leitura corrida, mas eu não tenho a mínima intenção de alguma vez Não, a ler única numa coisa que normalmente me irrita é que citação não dada diz, por outra não pessoa. diz de onde é que é tirado. Uhum. Quer dizer, Isso é pior, diz pior. o que quer que seja, o título do livro, mas depois temos que ler as 300 ou 400 páginas à procura, porque faz uma certa... Judy Ballard, Crash. Sei que já viu Já o filme. vimos o filme. E Vimos que- lá um bocadinho abananados. Gostou do filme? É um filme que fica a trabalhar Uhum. nas pessoas. Não gostei particularmente porque não é um filme acho que não é um filme feito para a sensibilidade média. Uhum. É um filme de Cronenberg também. É um filme do Cronenberg, mas eu costumo gostar muito dos filmes do Cronenberg, só que este pensei que era extremamente artificioso e extremamente inautêntico. Era um filme que é todo pose, é todo olhem para mim como eu sei fazer e não me tocou particularmente. Não gostou muito. Abel Vaz Batista, sei que foi ver portanto, o filme. Fernando Nancy ainda não viu o filme, Não. mas tem aqui o livro. Não, Obrigado. são coisas para não comparar. Histórias de Portugal, na coleção História de Portugal da Estampa, o livro de João Madeira, de que aliás falámos aqui na edição anterior do Escrito em Dia, Os Engenheiros de Almas, sobre as relações entre o Partido Comunista e os intelectuais. Abel, interessa-lhe esse tema? Sim, gostava de recordar que há um romance Uhum. com este título, de um escritor checo, Josef Skvorecky, Uhum. que se chama Os Engenheiros de Almas. A metáfora a metáfora era stalinista, suponho. Uhum. E o escritor é um engenheiro de almas. E é um romance notável que está traduzido na Dom Quixote sobre a Checoslováquia em 3 momentos diferentes. Na ocupação nazi, a seguir à libertação e depois da invasão da União Soviética. É capaz, enfim, é um livro diferente deste, mas é o mesmo título. É só uma educação. Luísa Costa Gomes, é um assunto que lhe possa interessar, a relação entre o Partido Comunista e os intelectuais? Não particularmente, mas Uhum. vou dar uma vista. Fernando Nancy? Para mim é um tema absolutamente apaixonante. Aconteceu-me já vezes demais para ser por acaso que pessoas que eu aprendi a admirar vim a descobrir que elas eram demasiado sistematicamente ligadas ao Partido Comunista. Uhum. Isso deixa-me perplexo e Que talvez... complexo. Isso é uma pergunta quase de consciência. Eu habituei-me a ver o comunismo como uma forma de extremismo. Continuo a pensar assim. Não sei explicar, portanto, como é que pessoas que eu vejo serem tremendamente medidas e tremendamente prontas a fazerem todo o tipo de concessões para todos os lados, de relativação, Acha que isso etc., acontece? são capazes de, do ponto de vista ideológico, partilharem uma doutrina que é tremendamente extrema. Acha que isso acontece de forma sistemática? Em Portugal, acho que acontece de maneira mesmo muito sistemática. Está a lançar Eu quase diria inexplicavelmente sistemática. Uhum. Mas pronto, talvez aqui esteja... Por exemplo, outros casos de alinhamento sistemático e de um discurso que até pode ser considerado de certo modo perigoso, não sei, é o de Ezra Pound. Esta é a Voz da Europa. São alocuções de Ezra Pound na Rádio Roma entre 1941 e 1943. Luísa Costa Gomes. Obrigadíssimo. Fernando. E este romance de Francisco Moita Flores, Polícias sem História. Não sei, Abel Vaz Batista, se deixou já tocar alguma vez pela literatura policial, se gosta de literatura policial. Eu gosto bastante. Mas geralmente os romances policiais que eu leio são polícias com história. Uhum. Será que este me vai decepcionar? Gosta de literatura policial, Luísa Costa Gomes? Não particularmente, quer dizer, há uma autora que eu gosto muito que é a Patricia Highsmith, mas que não é uma escritora policial. Quer dizer, e gosto sobretudo das histórias dos enredos, porque a escrita, enfim, é de uma miséria absoluta.
E não costumo ler, por exemplo, a Agatha Christie, depende... sou incapaz de ler, não gosto, não me motiva nada daquilo. As motivações das pessoas parecem muito standardizadas, tudo aquilo me parece muito... Acha que é um modelo que se vai repetindo? Parece-me que é muito standardizado. Partilha dessa opinião, Fernando Venâncio? Também não me entusiasma muito. Não conheço bem. A literatura policial pura não me alicia muito. O que me alicia é uma mistura de ficção normal com um fundo policial. Essa mistura pode ser realmente explosiva. Gostaria de terminar... normal, tem muito que ser normal. Gostaria de terminar esta lista de livros recentemente saídos com a Crónica dos Dias Tesos de Luís Amorim de Sousa, que aliás já participa da lista das escolhas do Escrito em Dia desde há uma semana. Luísa Costa Gomes, já leu? Não li. Fernando, já ouviu falar? Também não li, mas é um livro que me propus. Recomendo vivamente a leitura. E bom, fica assim completa mais uma edição do Escrito em Dia. Voltamos na próxima semana. O convidado é António Lobo Antunes. Boa noite, até terça.